Olá, amigos. Olá, você que me segue nessas habituais conversas em casa que começaram como conversas ao volante. Hoje eu queria fazer algo um pouco diferente. Eu queria falar de poesia, de literatura. Eu escrevo desde muito cedo, sempre gostei muito de ler e de escrever. Mas havia um certo bloqueio quando se falava de poesia. Na verdade, eu nunca consegui escrever poesia. Achava que não era minha praia. E, enfim, desde tenra idade, desde quando comecei a gostar de literatura e de escrever, de ler, eu sempre tive predileção por prosa. Até que um dia alguém me desafiou a fazer uma poesia. Ainda meio timidamente eu, fiz alguns versos e descobri que tem um probleminha aí técnico. Eu, por causa do meu ouvido musical, eu fico muito preso à rima. Eu não consigo fazer poesia não lírica, poesia não rimada. E quando comecei a fazer poesia com rima, eu descobri que é muito mais fácil fazer poesia do que escrever em prosa. Porque a poesia, evidentemente, te dá muito mais liberdade. Você tem a liberdade de criar. Você não precisa necessariamente construir uma história com começo, meio e fim. Você não precisa se ater à realidade. Embora na prosa, claro, haja o estilo prosa-ficção, que também não tem nada a ver com a realidade. Mas, por algumas razões práticas, técnicas, eu descobri que é mais fácil até escrever poesia do que prosa. E eu fiz algumas tentativas, fui incentivado por alguns colegas, alguns orientadores, e alguns anos atrás eu publiquei o meu primeiro livro, o meu único livro de poesia, chamado Choros e Rimas, ao mesmo tempo em que eu descobri algumas outras vantagens, ou começava a descobrir essas outras vantagens da poesia. Eu queria hoje ler para vocês uma poesia que foi baseada num famoso soneto de Camões, Luís Vaz de Camões, português, autor dos Lusíadas. Como vocês sabem, escreveu vários sonetos, várias poesias muito lindas. Este é um dos mais conhecidos, chama-se Alma Minha Gentil que te partiste, que é um soneto que ele fez para um amor platônico, para a amada dele, um amor platônico, em 1595. E eu gostaria de ler para vocês um poema que eu fiz inspirado exatamente nessa poesia de Camões. Eu vou ler para vocês e depois eu volto para terminar o que eu queria dizer, ok? Alma minha gentil que te partiste, com as agruras desta vida tão sentida, haverás de ser sempre bela e triste, alma inteira, mas também tão dividida. Alma minha gentil, onde andas que não sei, quanto mais poderei seguir sem ti. Busco sempre algum sentido, pois cansei de contigo ter fingido que vivi. Alma minha gentil, tão verdadeira, volta logo que eu preciso descansar. Nem Camões te cantou desta maneira, vem dar vida novamente ao meu olhar. Alma minha gentil e tão saudosa, não queria que viesse só por vir. Vem para ler esta poesia ou esta prosa, mas vem logo, pois eu tenho que partir. Alma minha gentil e tão sofrida, não vieste e agora sou quem vai. Vou-me embora sem saudade desta vida. Vou para onde nem a minha alma vai. Mas se um dia algum poeta te encontrar, encontrando em ti ainda as ilusões, ajoelha, pois vais ter que confessar que estes versos se inspiraram em Camões. Esta foi dos primeiros poemas que eu escrevi e estão, como eu disse, nesse livro Choros e Rimas. Tem mais 32 poemas, vários deles escritos na mesma noite de inspiração. O problema é que eu descobri que se você não se chama Paulo Coelho, Luís de Camões, Eça de Queiroz, não querendo comparar
uns com os outros. Não acho que Paulo Coelho tem alguma coisa a ver com Camões ou com essa de Queiroz, longe disso. Mas se você não for famoso, nenhuma editora aceita conversar contigo, nenhuma lê os seus originais, não te dão crédito, não te dão bola, e você é obrigado a pagar os seus próprios livros, suas próprias publicações. Por isso, durante muito tempo, até hoje, quando eu digo que sou escritor, e me perguntam, e quantos livros você publicou? Eu falei, você está confundindo, eu não sou editor, eu sou escritor. O escritor escreve, quem publica é o editor. Graças à tecnologia, isso já não é tão verdade quanto era. Existe um site chamado Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br, onde cada um pode publicar, seguindo algumas regras, alguns passos, pode publicar as suas obras de forma absolutamente gratuita. Há vantagens e desvantagens. A vantagem é que você não precisa investir, você publica de graça quantos livros quiser, no formato desejado, com quantas páginas quiser. E a desvantagem, a principal desvantagem é que você não tem a sua obra, ou seja, eu mesmo para ter meus livros tenho que comprá-los também. É claro que para mim sai um pouco mais barato, porque não tenho que pagar os direitos autorais, mas essa é a pegadinha, esse é o segredo. É um site, você faz o upload dos livros e aí quem entrar no site clica e encomenda o seu próprio exemplar, que só será impresso na gráfica assim que receber a encomenda. Por isso o autor não precisa dinheiro para publicar. Então eu tenho 4 obras publicadas nesse site, nessa plataforma. Esse que eu falei de poesia, choros e rimas. Tem um outro que é um romance autobiográfico chamado Chaves da Minha Vida, que se refere, claro, à chave, ao segredo da minha vida, mas é uma brincadeira com o nome da minha cidade natal, Chaves, em Portugal, e aliás relata os primeiros 21 anos da minha vida, que foi exatamente o período em que eu vivi em Chaves. Um outro é um livro Turismo de Eventos, um livro que foi bastante vendido aqui no Brasil, inclusive por esse sistema, está na maior parte das faculdades, dos convention bureaus, é um livro técnico, profissional. E semana passada eu publiquei então uma coletânea de crônicas chamada A Minha Doença é Crônica, onde eu publico então 33 crônicas que escrevi entre 2001 e 2015, que estão todas lá. Então, esse era o meu recadinho de hoje, segunda-feira, 31 de agosto, e você que quiser, você de qualquer lugar que queira adquirir um dos meus livros, lá inclusive no site você tem acesso a algumas páginas, pode dar uma lida antes, né? Ver lá 10, 12 páginas, então você entra no www.clubedeautores.com.br, estando lá, você entra lá no boxzinho Autor Rui Carvalho, se digita Rui Carvalho, aparecem os 4 livros que eu publiquei. Combinado? Estou lá, estou te esperando. Se você não tiver a fim de comprar, não tem problema, divulga, me ajuda a divulgar a minha obra, tá bom? Qualquer hora a gente volta nesse Conversas em Casa e até lá a gente se vê por aí.